cura, Senhor, e liberta, Senhor. Que a tua palavra remove, despra toda carga maligna, todo jugo, Senhor. Que a tua palavra produza no meu braço que tu que enviaste, Senhor, e faça cumprir a tua vontade, glorifica o teu nome em Cristo Jesus. Meu Pai, meu Deus, nós somos teus filhos, eles são tuas filhas, Senhor. Abençoa cada uma delas, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, e que este dia seja glorioso nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias, no nome de Jesus. Eu declaro amém. Amém. Aleluia. Aplaudo o Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus, amém? Amém. Esse Deus é maravilhoso. Podeis sentar. Podeis sentar. Hoje é o culto de domingo. E nós temos aqui os nossos dois livros. O poder da palavra de Deus na oração e o legado de Abraão para nós em Cristo. São livros muito instrutivos, livros que foram inspirados pelo Espírito Santo e que tem sido o padrão da vontade de Deus na minha vida, no conhecimento da verdade, no crescer na verdade e na santidade. Então adquira qualquer um desses livros. Este está ao preço de 3.500 kwanzas e este está ao preço de 4.000 kwanzas. Você que está interessado, contacte-nos e você pode então obter o livro. Também quero dizer que Deus está no nosso meio, Deus está a operar, e creio que vocês se lembram daquela irmã que esteve cá no domingo passado. Uma pessoa que todos os dias de madrugada o diabo paralisava ela. Ela não conseguia sair de casa. Nem sequer conseguia ir a um culto, que é para assistir o culto com Deus. Ela ficava em casa. E vocês ouviram no culto do domingo, poderá ouvir a mensagem do domingo passado. E no período da administração ela falar. E neste mesmo dia oramos por ela. E neste mesmo dia ela foi curada e foi liberta. E já está a dormir bem. Eu não sei se ela vem hoje. Já está a dormir bem. Já se levanta, já sai, já está no conversa à vontade. Aquele demônio que paralisava ela saiu da vida dela, do corpo dela. Ela foi curada e a sua vida foi transformada e restaurada. Amém? Amém. Está uma pessoa muito alegre, muito feliz. Ela não está aqui para dar o seu testemunho, se ela quiser, porque nós respeitamos a privacidade das pessoas. Elas dão testemunho assim, fisicamente, se desejarem. Se não, poderão falar sem que sejam apresentadas pessoas. Por que nós respeitamos o livre-arbítrio no testemunho das pessoas? Porque há pessoas que não estão preparadas para ouvir um testemunho. Há espíritos de inveja. Há espíritos que, depois que as pessoas dão testemunho, atacam. E muitas das vezes as irmãs que dão testemunho não conseguem resistir a esses ataques porque muitas delas não são muito crescidas espiritualmente. E então nós tratamos de proteger. Não que estamos a dizer que o diabo é maior, mas estamos a dizer que há coisas que Jesus Cristo recomendou, mesmo quando curava e libertava pessoas. Jesus dizia, não diga nada a ninguém. Dizia isso. E há coisas que é preciso guardar, há coisas que é preciso preservar, porque há pessoas invejosas, há corações malignos. E depois, muitas das vezes, esse testemunho expõe a ação do espírito maligno na família daquela pessoa. E aquelas pessoas que estão possuídas na família por esses espíritos malignos, esses espíritos familiares, que atacam as irmãs, os irmãos que são curados e libertos, elas movem perseguição. E se a pessoa não estiver crescida na palavra e não souber como manter a cura ou manter a bênção, a graça de Deus, pode ser roubado. Então nós evitamos obrigar os irmãos e as irmãs a darem testemunho. Elas poderão dar, se for da vontade delas, livremente, para que então Jesus seja glorificado. Mas Jesus que está sendo glorificado, não se bem, Jesus está operando coisas, está operando mudanças, está operando transformação de vidas, porque nós estamos a pregar o Evangelho da verdade. Amém. Aleluia. Amém. Então quero começar já e peço a vocês que abram a sua Bíblia em Neemias 2.
Neemias capítulo 2. E eu gostaria de chamar a vossa atenção. Neemias capítulo 2. Louvado seja o Senhor. Amém. Quem já encontrou, diga aleluia. Eu já encontrei. Versículo 18. E você que está conectado conosco, seja bem-vindo. E seja bem-vindo a este culto de domingo, a esta reunião da igreja ao domingo. Neemias capítulo 2, versículo 18 diz assim: disse Neemias: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Posso ouvir um amém? Amém. Diga: eu tenho que esforçar as minhas mãos. Eu tenho que esforçar as minhas mãos Para o bem. para o bem. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que me levantar Para edificar. para edificar. Porque a mão do meu Deus Porque a mão do meu me Deus é favorável. me é favorável. Posso ouvir um amém? Amém. Agora vamos ao 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Vamos ler o versículo 14 a 17. Diz o apóstolo Paulo: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Aleluia! Amém. Quem é aqui que já lhe fizeram triunfar em Cristo? Aleluia. Hã? Amém. Então temos que dar graças a esse Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Quem é aqui que, através dele, Cristo manifesta em todo lugar que você vai o cheiro do seu conhecimento? Aleluia. Aleluia! Amém. E estão calados por quê? Hã? Você é o cheiro do conhecimento de Deus. Amém. Tua vida não foi transformada. Você não se converteu em Cristo. Amém. Você não vive a palavra. Você não anda com o Espírito Santo. Sim. Aleluia! Amém. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, Aleluia. nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Se você está em Cristo, o cheiro que está em ti tem que ser cheiro de vida para a vida. Amém. Se você não está em Cristo e leva uma vida de pecado, de promiscuidade, então saiba que o cheiro que você cheira ou faz cheirar, o odor que você transmite e emite, é de morte para a morte. Nós vamos aprender muita coisa boa. Amém. Aleluia. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia. Amém. Nós estamos na presença de Deus. Aleluia. Não falsificamos o Evangelho. E estamos a falar com sinceridade. Falando de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de nosso Deus. Por último, vamos abrir 1 de João 4. 1 de João 4. 1 de João capítulo 4. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Versículo 17 a 21. Que diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Você sabia disso? Amém. Qual Jesus Cristo é você aqui neste mundo? Se não sabia, vai saber hoje. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Posso ouvir um amém? Amém.
Meus irmãos, minhas irmãs, Deus criou-nos no seu amor. E quando Deus nos criou, criou-nos com livre-arbítrio, para um propósito dele na sua relação conosco. Porque não há imposição da vontade de Deus para nossas vidas. E a relação que Deus pretende ter conosco é uma relação livre. Uma relação em que haja reciprocidade de vantagens, no qual podemos corresponder ou responder o amor que Ele nos nutre. Podemos responder e cooperar com Ele para a prática do bem, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá. E emitimos aquele cheiro de Cristo. Meus irmãos, na prática do livre-arbítrio, Deus testou Adão e Eva, assim como também nos tem testado a nós. Adão e Eva foram peneirados por Satanás quanto ao uso do seu livre-arbítrio e quanto à sujeição e à subordinação e obediência ao seu Criador. Se eles de livre vontade haveriam de corresponder o amor que Deus os nutria, ou se simplesmente haveriam de tomar decisões e fazer escolhas segundo a sua própria vontade. E eles caíram, porque as suas escolhas e as decisões que eles tomaram foram erradas. E da autoridade delegada por Deus aqui na terra, eles passaram a escravidão, a escravos de Satanás. Antes que o mundo de Noé fosse destruído pelo dilúvio, os homens foram avisados. Noé evangelizou-os, mas eles fizeram escolhas erradas e tomaram decisões erradas e pereceram no dilúvio. Mas a graça de Deus e o amor de Deus para com a sua criação manifestou-se quando Jesus foi e abriu as cadeias dos cativos lá no Hades e pregou o evangelho a eles, para que, como nós na carne, eles no espírito pudessem ser salvos. Deus é amor. Deus é fiel ao seu amor. Por isso é que depois que Deus destruiu a terra e toda a humanidade, com exceção de Noé e os seus, depois que Noé ofereceu um sacrifício a Deus, quando as águas baixaram e eles podiam sair da nave, da arca, disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Deus é muito bom. Aleluia. A terra não está amaldiçoada por Deus. É o homem que faz com que a terra seja amaldiçoada, com que a terra esteja amaldiçoada. Entende esta verdade? Por isso é que Jesus foi aos espíritos em prisão e pregou: aqueles que noutro tempo foram rebeldes à palavra de Deus, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca. E Deus continua sendo longânimo para conosco, no seu amor, na sua paciência. E naquele tempo só poucas almas se salvaram, 8 almas se salvaram pela água. Esse Deus é maravilhoso. Amém. A Israel também Deus deu a liberdade de escolherem e de tomarem a decisão o que eles pretendiam.
E Deus colocou os céus e a terra, conforme consta em Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Deus disse a Israel: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias na terra. E em Deuteronômio 28, do versículo 1 a 68, Deus colocou diante do homem a bênção e a maldição, se ouvisse a voz de Deus ou se recusasse a ouvir Deus. Na nova aliança Deus também fez o mesmo. Na nova aliança, Deus deu o melhor que tinha, o seu unigênito filho, a vida. Amém. A boa vontade dele para com o homem, a paz dele para com o homem. Amém. O seu grande amor, a expressão do seu amor para com os homens, através do qual veio a vida e a bênção. E a semelhança de Adão e Eva, Jesus também foi testado no exercício do seu livre-arbítrio, se ele escolheria colocar sobre o jugo de Satanás, nos mesmos princípios e na mesma estratégia de Satanás, nas propostas que Satanás fez a Eva e Adão, as mesmas fez a Jesus. Agradável aos olhos, boa para o seu comer e para dar entendimento. Quer dizer, as concupiscências da carne, a ciência dos olhos e a soberba da vida. Ele propôs que Jesus fizesse milagre para transformar a pedra em pão, porque Jesus estava com fome. É agradável aos olhos o pão, né? É boa para comer, para saciar a fome. Ele propôs a Jesus fazer espetáculo sobrenatural. Atirar-se do pináculo para o quê? Dizendo-me a verdade que os anjos haveriam de sustentá-lo nas suas mãos para que não tropeçasse com seu pé em pedra. E depois propôs, se ele o adorasse e o servisse, dar-lhe o poder e a glória dos reinos do mundo. Isto é soberba. É boa para dar poder. Isto é soberba. E Jesus Cristo resistiu, não caiu e venceu. E Ele é a causa da nossa vitória. Amém. Meus irmãos, Deus deu ao homem e a nós também o direito de livre escolha e de livre decidir se correspondemos ao seu amor, que Ele nos nutre em Cristo, ou que as pessoas nos nutrem, ou se simplesmente rejeitamos. Por isso é que em João 3, versículo 18 a 19 está escrito: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Entretanto, o homem continua na terra. Há muito crente que diz: mas Senhor, vem já. Quem é que não está ansioso por Jesus vir já? Todo mundo. Mas Jesus, na sua longanimidade, Ele continua a amar o homem, continua a guardar que o homem use do livre-arbítrio com que Deus o criou para abraçar e corresponder a este amor que Deus nutre a ele, para a salvação em Cristo. Amém. Entenda esta verdade, porque para Deus o livre-arbítrio no homem é mais importante que acabar com o mal na terra. Porque se não fosse, Deus iria acabar com a humanidade tal como acabou no tempo de Noé. Ele extirpava o mal. Por isso é que ele destruiu o mundo de Noé. Destruiu aquela gente e acabou com o mal. Mas Deus viu que depois de acabar, que o coração do homem é perverso, desde a meninice. Então Deus deu-nos uma grande oportunidade. E nessa relação em que nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio para não sujeitarmos a Deus,
fazermos a escolha, aceitarmos as propostas de Deus, não é imposição da vontade de Deus aos homens. Deus nunca impõe a sua vontade aos homens. A vontade de Deus é sempre fazer bem aos homens. Porque Deus prometeu não mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Por isso é que está escrito em Isaías 24, versículos 4 a 6 o seguinte: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela estão desolados. Meus irmãos, o problema não é Deus. Porque Deus reconciliou consigo mesmo, pelo sangue da sua cruz, todas as coisas que estão nos céus e na terra, e a nós também. Então, que mantém a terra amaldiçoada, não é Deus, é o homem, nas suas más escolhas, nas suas más opções. Por isso é que Deus fez uma obra tremenda em Cristo Jesus. O homem caiu no Éden. Seria injusto da parte de Deus resolver o problema do homem como Deus. A justiça de Deus seria questionada nos céus. E Deus teve que engendrar um plano. Ele mesmo despiu-se da sua glória como Deus, porque Cristo era Deus. Ele era a palavra, o verbo. Ele despiu-se da glória de Deus e veio em forma humana, participando da carne e do sangue da humanidade, como nós homens, para resolver o problema do homem. Teria que ser o homem a resolver o problema do homem. Na queda, para recuperar o domínio, a autoridade, o controle sobre a terra, porque a terra havia sido tomada por Satanás. E havia necessidade de resgatar o homem da escravidão, para que ele pudesse recuperar de volta o domínio, a autoridade, o poder sobre as coisas que Deus criou e colocou sobre sua gestão. Entenda esta verdade e você está nesse plano. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso é que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E você tem essa responsabilidade de desfazer essas obras em vez de Jesus. Quando você se converte a Cristo e é revestido de autoridade do poder para reinar por Cristo em vida aqui nesta terra. Aleluia. Cristo não fará por ti. Amém. Você é que o fará. Aleluia. Porque diz a palavra de Deus que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos exaltou, nos entronizou no lugar celestial em Cristo Jesus. Quer dizer que nós fomos entronizados no mundo do Espírito, como reis e sacerdotes consagrados por Cristo para Deus e nosso Pai. Entenda esta verdade. Amém. E lá onde você foi consagrado rei sacerdote, para reinar por Cristo em vida, lhe foi dada abundante graça e dom da justiça. Diz graça, o favor que não merecido, o favor que você não merece, porque nós não fizemos nada que merecêssemos essa graça de Deus. Aleluia. É a sua justiça. É como, por exemplo, vejamos, por que Cristo veio homem? Vamos supor que você tem filhos. E você compra um carro para o teu filho. E o teu filho, a semelhança de Adão e a Eva, vão jogar a jogatina. Vão à jogatina e jogam, perdem o carro. Quem é que vai resolver o problema? É você como pai? Seria injusto você ir lá e dizer, olha, este carro quem comprou para o meu filho fui eu. Eu é que lhe dei, por isso dá o carro de volta. A sua justiça seria questionada. E Deus não podia fazer isso. A justiça de Deus seria questionada. Os anjos haveriam de questionar a justiça de Deus. O que é que você iria fazer? O mínimo que você podia fazer é dar dinheiro ao seu filho para pagar a dívida e poder recuperar o carro. Deus fez isso. Jesus Cristo é o preço da dívida, do pecado do homem.
Amém. Ele pagou o preço com seu sangue, com a sua vida. Aleluia. Aquilo que o homem jamais poderia fazer, Jesus fez. Amém. Em prol da humanidade. Glória a Deus. E na sua justiça, de Jesus como homem, por isso é que ele é o filho do homem. Jesus recuperou o domínio, o controle, a autoridade como homem. E quando nós nos convertemos a Cristo, reconhecemos a obra redentora de Cristo e aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nos é dado de volta aquele domínio, aquela autoridade, aquela posição hierárquica que tínhamos no Éden com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Por isso é que você é rei sacerdote para reinar o Cristo aqui nesta terra, neste mundo. Glória. Você foi entronizado no mundo do Espírito, no lugares celestiais, para operar mudança no mundo do Espírito, mudanças aqui nesse mundo natural. Aleluia. Influenciar mudança no mundo natural. Amém. Cristo te enviou para isso. Amém. Por isso é que lemos, tal como Ele é, somos nós aqui neste mundo. Aleluia. E no amor não pode haver temor, porque Cristo realizou, venceu as obras do maligno. E você tem que entender esta verdade. O cristão não foi chamado para ser apenas um turista neste mundo. O cristão foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para operar mudanças no mundo do espírito, alterar a correlação de forças para influenciar mudança nesse mundo natural. Você é esta pessoa. Nós somos esta pessoa. Entenda esta verdade. Por isso é que está escrito em Romanos 12, está escrito em Atos 10, versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude ou poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Você é ungido de Deus. Amém. Glória a Deus. Você é ungido de Deus. Amém. Você está ungido por Deus. Amém. E o Espírito Santo habita contigo, está em ti. Amém. Te deu poder para testemunhar de Cristo, proclamar a virtude de Cristo e fazer a obra que Cristo ordenou fazer e consumar sobre glorificar Jesus aqui na terra. Aleluia. Entenda essa verdade. Glória a Deus. Você foi chamado para andar fazendo o bem, para curar a todos os oprimidos do diabo, para libertá-los. E só assim Deus será contigo. Amém. Amém. Se você se acomodar como um turista, você vai ter problemas. Por isso é que Jesus Cristo disse, tu não és quente nem frio, né? Sim. Eu tive muita areia, mas se fores morto ainda podes morto, né? Ainda podes se safar. Não é isso? Não. Se for frio, né? Sim. 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 Morno te lançarei. Morno e lançarei fora. Se for frio, ainda... Oxalá que seja frio. Oxalá que... Aleluia. E há muito cristão ali que está acomodado. Está a se contentar com as coisas que Deus lhe pode dar. Não. Saia deste lugar e avance mais para aquilo que Deus tem para ti. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, você é rei sacerdote. Como rei, você tem um território para governar. Amém. Amém. Você tem recursos humanos, materiais e financeiros para gerir. Você tem um espaço delimitado, porque um território, uma nação, é uma família, tem fronteiras, está delimitada. E este é o teu lugar para reinar. Como sacerdócio real, ou sacerdote que você tem chamada para ministrar no santuário de Deus as coisas de Deus, as pessoas. Entenda esta verdade. A responsabilidade de acabar o mal com o mal na tua família, no teu casamento, na tua terra, na tua nação, aí onde você reside, onde você trabalha, onde você estuda, foi dada aos homens, a nós. E muito mais quando nos convertemos a Cristo, recebemos a ajuda de Deus. É suposto o homem, e o cristão em particular, construir paz e promover o bem-estar e acabar com o mal. É suposto. Mas o problema dos homens é que rejeitaram a luz, as boas obras que Cristo preparou para aqueles que lhe amam e que lhe servem.
e continua a amar as obras das trevas, continua a amar o pecado. Então nós temos que aprender qual o propósito de Deus no seu amor, a paz, na santidade e no uso do livre-arbítrio para nossas vidas como cristãos. Aleluia. E o título dessa mensagem é, eu não disse o título, comecei não vos disse o título, né? E o título dessa mensagem é a graça de Deus no amor, na paz, na santidade e no uso do livre-arbítrio na vida do cristão. E você tem que aprender isso. Meu irmão, quando Deus apareceu a Moisés, no Monte Horebe, o monte de Deus, quando Deus apareceu a Moisés no Monte Horebe, o monte de Deus, em uma chama de fogo do meio da sarça ardente, Deus disse a Moisés: não chegues para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Está em Êxodos 3, versículos 1 a 5. Escuta, todo lugar onde manifesta a presença de Deus é santa. Amém. É santo. É consagrado, separado para a presença de Deus. Não pode haver contaminação. Porque se Moisés pisasse aquele solo, aquele chão com seus sapatos, iria contaminar onde é santa a presença de Deus. Você é templo de Deus. Aleluia. É habitação de Deus. Glória a Deus. Você é santo. Obrigado. O teu espírito é santo. Nenhum demônio pode habitar no espírito de um cristão. Amém. Nenhum demônio pode possuir o espírito de um cristão. Porque Deus vive ali. Deus manifesta a sua presença ali. É santo. Entende esta verdade. Abra a sua Bíblia em Mateus 23. Há muita gente que está decepcionada com Deus. Há muita gente que anda, procura coisas que Deus já tem para ele, está mesmo aí diante dele, só que ele não vê. E Deus só precisa que você aprenda essas verdades. Mateus 23, versículo 17 a 22, disse Jesus: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior? É o tempo. É o templo? Sim. É ou não é? É. Versículo 18: e aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Posso ouvir um amém? Amém. Maravilhoso, não é? Maravilhoso, não é verdade? Aleluia. Agora você vai ouvir o que 1 Coríntios 3, versículo 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Quem santifica a tua vida? Deus. Deus. Não é verdade? Sim. Deus vive no teu espírito. Se Deus vive no teu espírito, Ele santifica você. Deus habita contigo. Teu corpo é a habitação de Deus. Teu espírito é o altar de Deus, através do qual Ele ministra a ti e leva você a ministrar outras pessoas. O teu corpo é templo do Senhor. Se Deus habita no teu corpo, o templo de Deus é santo. Por isso é que Romanos 12, versículos 1 a 2 nos incita a apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo diante de Deus,
e agradava a Deus como nosso culto racional. Aleluia. Porque o teu corpo é a habitação de Deus, o templo de Deus é santo. Amém. Teu corpo não mais pode ser usado para profanar. O teu espírito é o altar de Deus. Quando estamos no altar, no culto, aquele altar está santificado. Tal como disse Deus a Moisés, este lugar é santo. Amém. Significa que quando você é do louvor, grupo do louvor, quando você é obreiro ou pastor, tem o título que tiver, você sobe no altar ou vai a um lugar, aquele lugar está santificado. Amém. Por quê? Porque se você é templo de Deus, teu corpo é templo de Deus, o teu espírito é o altar do Senhor, todo lugar que você pisar está santificado. Aleluia. Está purificado. Amém. Entenda esta verdade. A santidade no propósito de Deus para a sua vida. Onde quer que você for, tem que manifestar o cheiro de Cristo. Cheiro para a vida. Onde você for, a mão de Deus tem que estar lá. Você não é uma pessoa qualquer, não se veja como qualquer, não se veja apenas uma pessoa que confessou Cristo como Senhor e Salvador e chegou e quer viver para um dia ir no céu. Não, deseja mais de Deus para a sua vida. Aleluia. Deseja que Deus intervenha na sua vida, nos seus sonhos, para que Ele seja incomodado e manifeste a sua graça, o seu poder, onde você for. Nunca aconteceu você estar num lugar e de repente um acidente, mas ninguém morre, porque a tua presença ali tem um propósito. Aleluia. Na sociedade, ao ser ou entrar, onde você trabalha, onde você estuda, você é suposto de reinar Glória a Deus. como rei, como sacerdote. Amém. Mas muito cristão não sabe como reinar. Muito cristão não sabe como ele dominar. E padece muitos problemas. Uns zangam-se com Deus, abandonam Deus. Outros fazem coisas que só Deus, na sua longanimidade, pode tolerar e aguardar que ele volte a se converta de novo. Meu irmão, minha irmã, você é suposto de acabar com o mal na tua família. Amém. E o conceito de Deus sobre a família não é a parentela toda. O conceito de Deus sobre a família, que é a instituição delegada por Ele, instituída por Ele, é o esposo, a esposa e os filhos. Isto é que é a família de Deus. O resto é parentela. Enquanto você é solteiro, tua família é teu pai, tua mãe, teus irmãos. Mas depois que você casa e constitui família, tua família é tua esposa e teus filhos. O mundo diz assim, marido não é família. Mas Deus instituiu o marido como família. O problema é que o mundo se comporta ao contrário do que Deus instituiu. Por isso é que muita gente diz que marido não é família. Então muita gente, principalmente mulheres, estão muito ligadas aos parentes, estão ligadas às mães, estão ligadas às irmãs, e eles é que mandam na casa dela e criam muitos problemas entre casal. Há muita interferência. Por isso é que muita mulher tem problemas no lar, divórcio, separação, porque ela ouve tudo da sua mãe, faz tudo o que a sua mãe diz, mesmo quando é errado, e por conseguinte há problemas. Porque ela não considera o marido como família. E nós cristãos temos que mudar de mentalidade. Amém. E temos que andar segundo as instruções e aquilo que Deus instituiu para nossas vidas. Entenda esta verdade. Nos tempos de Samuel, quando os filisteus atacaram Israel, quando no tempo do profeta Eli, e por causa do pecado dos seus filhos, a arca do Senhor foi à casa de Obed-edom. E diz aqui em 2 Samuel, versículo 6 e 11 o seguinte: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. A presença de Deus na sua vida é suposto de abençoar você.
Questiona a tua vida, a tua relação com Deus quando nada está acontecendo. Posso ouvir um amém? Amém. Você é suposto de ser uma bênção para as pessoas. Onde quer que você esteja, você tem que influir mudança na vida das pessoas. Seja na igreja, na família, no casamento, no emprego. Seja na sociedade. Temos o exemplo de José. Entendam essa verdade. José vendido pelos irmãos e foi parar a casa de Potifar que o comprou. E diz aqui que o Senhor estava com José. É muito importante que Deus esteja contigo. Deus estava com Neemias e a mão de Deus deu favores a Neemias. Deus estava com Jesus e Jesus andou fazendo bem, curando os doentes, os enfermos, libertando os cativos do diabo. Deus estava com José, mesmo na situação em que José se encontrava. Não importa qual é a situação que você se encontra, não importa a tribulação, não importa a provação. Se você é templo de Deus, santificado por Deus, Deus é contigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é contigo. Amém. O mal pode bater a porta da sua vida, da sua casa, da sua família, mas esse mal nunca há de durar. Deus trabalha as circunstâncias para trabalhar o teu caráter, para que você seja aperfeiçoado e seja uma bênção aí onde você pisar com a planta dos seus pés. Oh, glória. Diz aqui que o Senhor estava com José e foi varão próspero. Você já viu uma pessoa comprada, escrava, ser varão próspero? Ele era escravo de Potifar. Ele era escravo em terras do Egito. E diz que estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o que ele fazia, o Senhor prosperar. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Já viu como é que é? Aleluia. Quando Deus é contigo e você acha graça aos olhos no coração de Deus por causa do seu amor, até as pessoas que estão ligadas a ti e próximas a ti prosperam. Amém. Deus faz de você uma bênção para as pessoas. Glória a Deus. Entenda esta verdade, meu irmão, deste propósito de Deus na sua vida. Amém. Mesmo no cativeiro, mesmo na tribulação, mesmo no problema, quando Deus é contigo, você é próspero. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Esse Deus misericordioso, esse Deus poderoso, Deus te faz prosperar mesmo em tempos de crise, de seca e de fome. E faz de você uma bênção para as pessoas. Por isso é que no amor não há temor. Porque o temor traz consigo a pena. Há muito cristão que sente pena de si, na tribulação, nos problemas. Não sente pena de ti. Vê-se como um coitado, que não posso, não consigo. Não, muda de atitude. Porque Deus te exaltou. Você é rei. Durante a Segunda Guerra Mundial, nações que tinham reis como a Holanda e por aí fora, eles estavam em tempo de crise. Mas os reis não deixavam de beneficiar dos seus direitos. Não é verdade? Deus é poderoso. Por isso é que devemos ponderar no uso do nosso livre-arbítrio para fazer escolhas e tomar decisões. Entre a vida e a morte, e a bênção e a maldição, temos que saber escolher para nosso bem e para bem da nossa semente, da nossa geração. Entenda isto. Porque quando Deus te manda fazer escolhas e tomar decisões de acordo com o que Ele propõe, é sempre para teu bem, para a tua semente. Você já não vive mais para ti. Se você constituiu família, se você tem mulher, tem filhos, você já não vive mais para ti.
Você tem a responsabilidade sobre todos aqueles que estão debaixo da tua gestão. Assim como José fez dele responsável, inclusive, para um pagão, Potifar, que não servia e não adorava o Deus. No local em que você trabalha, é suposto de você ser uma bênção para aquele negócio, aquele local prosperar para teu bem. Porque quando Deus usa de você para prosperar, abençoar a pessoa com quem você está ligada, é para teu bem, porque você vai viver bem. Podem te aumentar o salário, podem te promover. José foi promovido. Aleluia. Entende essa verdade? Amém. Mas há cristãos que são resmungões. Há cristãos que roubam até o patrão, não é verdade? E só está a prejudicar ele mesmo. Porque se o negócio falir, ele vai no desemprego. Não é verdade? Sim. É preciso conhecer essas verdades. É preciso conhecer essas verdades. Por isso é que Deus diz, na sua palavra, em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor operando na sua vida e na vida das pessoas? Segue a paz e a santificação. Você não é suposto de contender. Naquilo que for possível, tende paz com as pessoas. Porque um dos propósitos também de Deus quanto à santificação é para a intimidade com Ele. Deus quer intimidade. Deus quer comunhão. Por isso é que Ele provou Adão e Eva, provou Israel, provou Jesus, na relação do amor, e não como ioiôs, na imposição da vontade dele. Não. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E aquilo que você escolher e decidir é que irá dominar sobre ti e será a sua vida. O espírito que você colocar sobre si, sobre a sua casa, a sua família, sobre a nação, sobre aquele lugar, negócio ou governo, é que vai ditar as ordens e vai determinar se é maldição ou morte, ou se é bênção ou vida. Porque quando há a presença de Deus, há vida, há bênção. Amém. Mas onde há a presença de espíritos malignos, onde há a presença de demônios, há sujidade, há morte, há pecado, há opressão, há confusão. Isto acontece em todos os lugares onde que Deus instituiu como delegação de autoridade. Acontece no casamento, na família. Acontece na sociedade, na igreja. Acontece na nação. Entenda esta verdade, meu irmão. Senão vais te perder. Considere isso. Porque há muita gente que não consegue ver Deus. É jejum mais jejum. Oração mais oração. Pular de igreja mais igreja, como aquela irmã que esteve aqui no domingo. Igreja mais igreja, igreja mais igreja. Servo de Deus mais servo de Deus. Há muitos cristãos assim. Há cristãos que pulam tudo que é igreja, tudo que é homem de Deus. Lhes impõem as mãos até ficar careca. É verdade. Até ficam cambaios, cansados. Mas quando vai num lugar onde há santidade, onde há temor e onde a verdade reina, a graça de Deus está lá. Amém. E Deus opera, Deus liberta, Deus cura. Amém. Eu não estou a dizer que sou melhor que os outros, nem sou melhor que as outras igrejas. Mas são escolhas, são decisões. Porque é suposto um homem de Deus ser vaso de honra puro, para que a unção, o rio da autoridade flua dele para os coliderados e dos coliderados para as ovelhas, e o rebanho seja apacentado. Por que muita gente está anos e anos numa igreja, a vida está cada vez pior, negócios estão a falir, pobreza, perde muito dinheiro? Por quê? Porque quando o servo de Deus, o pai ou a mãe, ou primogênito na família,
ou alguém na sociedade não está em condição de santidade ou purificação, ele fecha o canal. E a bênção de Deus, a graça de Deus não passa para o seu povo, para os seus liderados, e as pessoas sofrem. Entenda esta verdade. E vamos começar por ver isso através da palavra de Deus. Por isso é que eu gosto muito de falar a palavra de Deus. Aleluia. Para que vocês possam entender. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7, versículos 12 a 17. 1 Coríntios 7, versículo 12 a 17. Aleluia. Amém. 1 Coríntios 7, versículo 12 a 17. Diz aqui a palavra de Deus. Diz o apóstolo Paulo: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Aqui é o exercício da autoridade, ou seja, o uso do livre-arbítrio nos exercícios da autoridade. Paulo era um apóstolo de Jesus. E porque a presença do Espírito Santo está na vida dela, ele deixou o mandamento. Por isso é que ele disse: digo eu, não o Senhor. Ele instituiu isso na igreja. E ele disse: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente a habitar com ela, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente a habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Posso ouvir um amém? Amém. O marido descrente, numa relação em que Deus vos encontra, mas o marido não se quer converter. Muita mulher se separa do marido porque o marido não se converteu, porque o marido não vai à igreja, quer arrastar o marido para a igreja à força, quer arrastar o marido que se converte à força, quer ser o Deus do marido. E quando vê que o marido não está a ir, então pronto, já quer se separar. Vem um irmão um pouco mais a brilhar na igreja, já quer namorar com esse irmão e começa a cometer adultério. A fornicar, porque este irmão também, ele está lá, precisa da ajuda de Deus, porque a igreja é o lugar, é uma oficina, tem bate-chapa, pintura, tem mecânica, as pessoas são estragadas do mundo e vão lá para ser reparadas, mas aqui o apóstolo pelo Espírito de Deus está a dizer que o marido descrente é santificado pela mulher crente. Depois diz: e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um anda como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E eu coordeno em todas as igrejas. Posso ouvir um amém? Amém. Escuta, se Deus vos encontrou já com o marido casado ou com mulher casada, e a mulher não se quer converter, o marido não se quer converter, você santifica o lar. E os teus filhos são benditos, são santos. A tua conduta, o teu comportamento pode levar o seu marido a se converter, porque é o testemunho de Cristo na sua vida. Entenda esta verdade. Meu irmão, minha irmã, mas é o contrário se você é solteiro ou solteira. Se você é solteiro ou solteira, se quer arranjar marido, arranja cristão. Aleluia. Para que não te ponhas num jogo desigual com os infiéis. Porque há muita mulher e muito homem que quer arranjar mulher e marido no mundo e diz assim: eu vou casar com ela ou com ela, e ele depois vai mudar, depois vou conseguir lhe converter, lhe levar à igreja e se converter. Olha, depois de casar e ser marido ou mulher, a vida é o inferno, aquilo é o diabo em pessoa. Surra, vida amargosa, sofrimento. Por quê? Porque desobedeceu. É solteiro, solteira, desobedeceu a orientação de Deus. Deus diz: não te ponhas num jogo desigual com os infiéis. Não te coloques. Vais sofrer. Porque o infiel é templo de demônios. Não há lugar neutro nesse mundo. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence a Satanás. E ele quer outra coisa, porque ele ama o mundo. Você ama as coisas de Deus. Quer fazer as coisas de Deus. Ele quer o mundo. Ele quer ir à discoteca,
Ele quer ir à sexta-feira dos homens. Ele quer ir às bebedices. Ele quer ir aos ambientes dos amigos solteiros. E ele quer envolver-se na promiscuidade sexual. E você fica a sofrer. Quem é que te mandou? A opção foi tua. A escolha foi tua. Não foi de Deus. Mas no caso de marido e mulher, que já foram encontrados por Cristo assim, e um lado não se converte, outro também não quer se converter, você santifica o lar e santifica os filhos. Mas também não significa que o marido descrente ou a mulher descrente, por essa situação, essa condição, vai ao céu. Ele tem que se converter para subir. Mas a tua presença no seio daquela família santifica o lar. E há muito homem descrente que não sabe aproveitar e tirar partido dessa condição da sua esposa crente. E muita mulher descrente que não sabe tirar partido desta condição do seu esposo crente. Meus irmãos, minhas irmãs, por isso é que 1 de Pedro 3, versículo 7 diz, e vou ler da Bíblia Viva: vós, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-a como o sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus. E se não os tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. Na outra versão diz: sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Numa família, tanto marido como mulher são co-herdeiros, ou seja, os dois são companheiros na herança, quer das bênçãos e da graça de Deus para a vida eterna. Como o sexo mais frágil, temos o exemplo de Eva no jardim do Éden. Adão não cuidou de Eva, Satanás veio e influenciou Eva, e Eva usou o poder persuasivo sobre o homem, e Adão caiu. É preciso cuidar da atenção, os maridos para com suas esposas. É preciso protegê-las, é preciso atender às suas necessidades. Por isso é que no casamento, a relação, a união entre marido e mulher é comparada à união de Cristo com a igreja. Cristo cuida da igreja e o marido deve cuidar da esposa, como Cristo cuida da igreja. Deu a vida pela igreja, sobre a necessidade da igreja, para apresentá-la sem mácula, sem ruga, gloriosa. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso é que muita mulher se perde quando o homem não cumpre com o seu dever, que lhe é imputado por Deus na família. E a mulher tem que se sujeitar à autoridade delegada por Deus na família. É uma relação unívoca, una, em que há responsabilidade e vantagens, porque Deus está no meio dela. Aleluia. E quando essas coisas acontecem, vocês acabam com mal no vosso meio. Entenda esta verdade. Não é Deus que vai acabar. Jesus já venceu o mal. Jesus destruiu as obras do diabo, se manifestou para isso. Agora nos deu autoridade, nos revestiu do poder, para nós destruirmos essas obras, o mal, no seio da nossa família, onde quer que a gente esteja. Você não é suposto de invejar alguém. Você não é suposto de fazer mal aos outros. Você é suposto, de onde você estiver, despertar o cheiro de Cristo. Amém. Glória a Deus. E as pessoas verem Cristo. Amém. Não é como muito cristão da boca dele sai cada disparate como uma coisa doida. Meu Deus. É um escândalo. Não, meus irmãos. É tempo de refletir. Por isso é que 2 Coríntios 7, versículos 1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. A santificação tem que ser aperfeiçoada, meus irmãos. Por isso que Jesus Cristo é o mais interessado e se consagrou para nos fazer crescer na verdade e na santidade. Deus quer que a gente cresça. Você não pode continuar a levar uma vida como levava antes. É preciso mudanças. Você tem que ser uma bênção para as pessoas, como foi José na casa de Potifar e depois foi José na nação egípcia. Amém. Aleluia. Deus quer usar você para transformar Angola, para o bem de Angola.
Por isso é que os 5 ministérios trabalham para aperfeiçoar o santo para a obra do ministério de edificação do corpo de Cristo. Amém. E sem a santificação, sem a paz, você jamais verá Deus a transformar Angola, a transformar a nação, a transformar a família e o lugar onde você vive. Em Angola estão a acontecer coisas incríveis, crimes macabros no seio das famílias, crimes que nos escandalizam, crimes que escandalizam a sociedade. Você sabe por que essas coisas estão a acontecer? Porque a igreja está a orar e as obras das trevas estão sendo expostas. A igreja tem que operar, tem que trabalhar. Porque onde há manifestação da presença de Deus, porque Jesus é luz, a luz afasta as trevas e expõe as obras escondidas das trevas. Por isso é que há muita manifestação de coisas que está acontecendo aqui em Angola nas famílias. E a igreja tem que orar. E Angola só vai se transformar. O plano de Deus para Angola só vai se materializar quando a igreja desempenhar o seu verdadeiro papel e os cristãos. Amém. Entende esta verdade? Amém. No governo. Amém. E quando falo do governo, não é só Angola, é no mundo. Porque muitos têm uma mente doentia que quando se fala do governo só pensam já o governo de Angola, essa coisa toda. Não! Isto é estratégia de Deus para uma boa governação, para transformar a sociedade. E eu vou ler aqui algumas passagens bíblicas que estão no quê? Na Bíblia Viva. Provérbios 2, 12 e 14. Diz assim: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Aleluia. Isso é na família, na igreja, meus irmãos. Em todo lado onde há governo, onde há o exercício da autoridade legada. Eu estou a ler a versão da Bíblia Viva. Talvez um pouco diferente, mas não difere muito de João Ferreira de Almeida. O povo vive feliz. Mas quando líderes de uma nação, os pais de uma família, os líderes da igreja são maus e desonestos, o povo chora de tristeza, os filhos choram de tristeza, os obreiros da igreja choram de tristeza, ficam oprimidos. Não é verdade? Quando um rei acredita em homens mentirosos, todos os ministros e oficiais usarão a mentira para agradar o rei e subir no governo. Não é verdade? Isso acontece na igreja, acontece na sociedade e acontece também nas famílias. Se o filho é mentiroso e o pai ouve o filho mentiroso, o que é que acontece? O mentiroso procura sempre agradar o pai, não é verdade? Ele vai sempre inventar mentiras contra os outros. Vai sempre queixar os outros para tirar o pai ou a mãe contra os outros irmãos e ele ter privilégio. Assim também na igreja. Fofoca, intriga, sobem até o pastor, levantam intriga contra os outros para reinar dividindo. E acontece também na sociedade. Quando você acredita em pessoas mentirosas, diz aqui que todos os ministros oficiais usarão a mentira para agradar o rei e subir no governo. E você é rei, rainha. Cuidado com a gestão dos recursos humanos que estão debaixo da tua autoridade, da sua governação. Quando as autoridades são mentirosas e desonestas, o povo também será mentiroso e desonesto. Não é preciso falar muito, né? Eu já me pai mentiroso, filho mentiroso. Não é verdade? Pais que mentem muito, os filhos também acabam mentirosos. Tal como é o pai, é os filhos. Por que o angolano é muito mentiroso? Responda você mesmo, eu não vou dizer. Aleluia! Provérbios 5. Provérbios. Ou seja, um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação.
Isso também acontece na família da igreja, não é verdade? Sim. Pais forreta, que dão supradicidade dos filhos. Pastor forreta, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, que não liga nada dos seus obreiros, os seus coliderados. O que acontece? Ela vai destruir a igreja. Vai destruir a família. Por isso é que há muitos filhos metidos na criminalidade. Há muitos filhos que são crianças de rua. Há muitos filhos pedintes em pobreza. Outros na rua, pedindo comida, engraxando o sapato, para poder levar alguma coisa para casa ou para eles comer. Entenda esta verdade. Por isso é que nas sociedades há revoluções, há descontentamento. Porque um pai forreta quer sempre se aproveitar dos filhos. Ele acumula riquezas, não gastando com a família. E quando morre, deixa confusão no seio da família. E às vezes aquele dinheiro desaparece. Nem os filhos beneficiam dessa riqueza. É preciso mudar de mentalidade. Provérbios 14, versículo 28. Uma população que cresce é a glória do rei. Uma população que diminui é a pior desgraça para quem governa. Quando teus filhos crescerem estruturados, em harmonia, em paz, você tem uma família estruturada. Você tem uma família, forte, unida, coesa. É preciso trabalhar a família. E é preciso trabalhar a nação. É preciso trabalhar na empresa. É preciso trabalhar a igreja. Porque uma empresa, um negócio cheio de conflitos entre os trabalhadores, ele vai falir. Assim como a igreja também, assim como a família, assim como a nação. Escute. Provérbios 29, 14. Um rei que não despreza os pobres para dar vantagem aos ricos, ficará muito tempo no trono. Aleluia. Amém. Assim também na família e na igreja. Por que há rebeliões nas igrejas? Por que filhos matam pais? Ou deixam de falar com seus pais? Por que há conflitos na família? A condição para alguém continuar na posição de autoridade delegada é estabelecer o equilíbrio. Preste atenção aos pobres, porque este é um princípio estabelecido por Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Daniel. E vamos ver o conselho que Daniel deu a um homem que naquele tempo era muito poderoso. Daniel. O conselho que ele deu ao rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. É suposto você de reinar segundo a sabedoria de Deus. É suposto de você criar a união na família, onde você estuda, onde você trabalha, para influir mudanças, inclusive na nação. É suposto, porque todo aquele que cuida dos pobres faz-se amigo de Deus e faz com que Deus tenha dívida para com esta pessoa. Porque quando damos um pobre necessitado, estamos literalmente a dar ao Senhor. Por isso é que Jesus Cristo disse: tive fome, deste-me de comer. Estava nu, deste-me de vestir. Estava doente, me curaste. Estava preso, me visitaste. E assim como fizeste um destes pequenos, fizeste-me a mim. E o conselho que Daniel deu ao rei Nabucodonosor, depois que ele caiu na sua soberba, está no capítulo 4 de Daniel, versículo 27. Quando Daniel disse, vamos no versículo 26, quando Daniel revelou a palavra profética, a visão que o rei tinha, e disse ao rei, quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o seu reina. Nenhum homem pode resistir à autoridade de Deus. Depois ele aconselhou e disse, portanto, rei, aceita o meu conselho
e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Usa de misericórdia para com os pobres, para com as pessoas necessitadas, meu irmão, minha irmã. Porque quando você o faz, você está a fazer o que Jesus Cristo faz. E que Jesus Cristo fez. Por último, Provérbios 28, versículo 16. O governador que aumenta os impostos a cada dia é um louco. Um governador que não quer enriquecer a custa do povo será mantido no cargo por muitos anos. Posso ouvir um amém? Amém. Você quer ser eleito? Quer continuar no posto em que você está? Não aumente os impostos. Posso ouvir um amém? Aleluia. Não aumente os impostos. Não enriqueça a custa do povo. E serás mantido no cargo por muitos anos. Vai ser eleito sempre. É ou não é? Quando um diretor de uma empresa ou num lugar é bom, todo mundo quer ele ali. Sim. É ou não é verdade? Porque o povo vive feliz. O trabalhador vive feliz. Quando na igreja você cuida dos teus liderados e do povo, e o povo prospera, eles te querem como pastor, não te querem? Te querem como pastor. Assim também na nação. Em todo lado da instituição de Deus. Entenda esta verdade, meus irmãos. Entenda esta verdade. Porque Deus te dá graça aos olhos e no coração das pessoas. Foi por isso que ele promoveu José. E foi por isso que José chegou a primeiro-ministro no reinado, ao segundo homem depois de Faraó no Egito. E foi uma bênção para Israel. Foi uma bênção para os irmãos deles que lhe fizeram mal. Deus quer usar você nessa dimensão espiritual. Amém. Entenda esta verdade. Você não foi chamado apenas para pedir o pão e o peixe. Você foi chamado para vaso, para Deus usar e operar mudança, transformações na vida das pessoas. E no lugar em que você está. Posso ouvir um amém? Amém. E é algo que está acontecendo aqui em Angola que é interessante. Eu vou falar um pouco. Não é isso? É isso. O preço da cesta básica baixou, né? Diminuiu, né? Quer dizer que os impostos primeiro que iam ter aumentado, agora reduziu-se, né? E levou a baixa de preços, porque há uma injeção de quê? Mas esse povo, eu às vezes não entendo esse povo. Em vez de ficar contente, ficam toda hora a resmungar. Toda hora a murmurar. Porque por causa das eleições. Fica contente porque os preços baixaram. Antes era um problema, mas agora os problemas estão a ser resolvidos. Agora, ora, trabalha para que esta baixa de preços continue e os próximos anos sejam diferentes. E possamos passar o Natal, em que a gente permite, em que acontece que no Natal os preços sobem, disparam, não é verdade? E acontece que se as coisas continuarem bem, então o Natal já não vai ser um sacrifício para todas as casas, para todos os lares. Porque quer dizer, as pessoas às vezes veem as coisas, só ficam, tudo resmungam, tudo murmuram, tudo vão contra tudo. Por favor. Agradeça a Deus, porque Deus também trabalha, usando-se do governo instituído das nações para realizar a sua vontade em prol das pessoas, dos seus filhos em particular. Porque Deus nos usa como servidores públicos e para nós também. Meu irmão, minha irmã, você sabe que até no dízimo, nas ofertas, você santifica. Quando você dá o dízimo a Deus, você santifica a parte que fica contigo. É verdade. Porque vós sois santo. Se Deus disse a Moisés para não pisar aquele lugar porque é santo, e a palavra de Deus diz que o templo de Deus que somos nós é santo, e lemos que quem santifica a oferta é o altar. E nós somos, no Espírito, o altar de Deus. E quem santifica o ouro, é o templo. Por causa daquele que nele habita e por causa daquele que nele está. Então, se Deus está em nós, nós somos a habitação de Deus em Espírito. E Deus em Espírito vive no nosso Espírito.
somos santificados por Deus, é suposto de todo lugar que pisarmos estar santificado. Por isso é que há situações em que você vai a um lugar e as pessoas às vezes te ficam assim a olhar e você pensa, mas essa pessoa está a me olhar por quê? É porque o Espírito que está nela já viu alguma coisa em ti. Ou então alguém se manifesta, um demônio se manifesta. Ou então alguém te odeia, diz que não quero te ver, que te odeia. O demônio fala. Por quê? Porque você é santo, você chegou daquele lugar, aquele lugar foi santificado. Quando você dá o dízimo a Deus e ofertas a Deus, aquela oferta, aquele dízimo é santificado. Por causa de ti, que és o templo de Deus e és o altar de Deus. Entende essa verdade? Porque o dinheiro que você recebe vem de várias origens. Vem da pedofilia, vem da venda de órgãos, de homicídios, de prostituição, vem de ladruagem, roubalheira, vem do poder de demônios, porque as pessoas vão em busca de poder para ter riqueza, essas coisas todas, matam, põem vidas. E quando você dá o dízimo a Deus, você está a participar com Deus naquilo que Deus te dá, e Deus, você dá os 10% do dízimo e Deus santifica os 90%. E tudo quando você comprar com 90% é abençoado por Deus. Amém. Entenda! E quando você dá oferta fazendo provas ao Senhor dos Exércitos, Ele promete derramar uma bênção tal que dele venha a maior abastança. A bênção de Deus pode ser manifestada de várias formas. Por isso é que em Malaquias 3, vamos lá em Malaquias 3, já estou mesmo a terminar. Aleluia! Amém. Mas há tanto cristão que perde essa bênção. Não é verdade? Você é dizimista? Não estás a aparecer ali. Por isso é que muito cristão perde a bênção de Deus, a graça, na santificação, na santidade. Malaquias 3, versículo 4 a 6. E a oferta de Judá, de Jerusalém, será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me a vós, para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam ou pervertem o salário do trabalhador, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque o Senhor não mudo. Por isso, vós filhos, ou filhos de Jacob, não sois consumidos. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês não têm prova da graça de Deus nas vossas vidas? Amém. Como órfãos? Tenham. Ele foi testemunha veloz para trazer justiça contra aqueles que pervertiam os vossos direitos. Ele é testemunha veloz contra aqueles que pervertem o direito do estrangeiro. Toda pessoa que oprime o estrangeiro e perverte o direito do estrangeiro entra em conflito com Deus. Por isso a tua oferta tem poder. Quando você traz oferta, você santifica a oferta, tem poder para libertar Deus como testemunha veloz. Ele diz testemunha veloz rápida contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra aqueles que defraudam o jornaleiro, que trabalham o salário do trabalhador. É injusto o salário que te pagam? Roubam-te no salário? Tu tens um juiz e tens um advogado. Ele se levanta. Há um bruxo que está a perseguir, quer te destruir. Ele se levanta. Há alguém que perverte o teu direito como órfão, como viúva. Deus se levanta. Por isso Deus quer que você o conheça e se relacione intimamente com Ele, e que você se entregue a Ele, se consagra por meio da santificação ou da santidade, para que Ele opere através de ti e manifesta a sua mão poderosa, manifesta a sua graça, o seu cheiro, onde quer que você vai. Deus quer isso. E você tem que ser ensinado nisso. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de acordar e de você saber quem é. E os teus direitos e deveres e obrigações do reino de Deus. Aleluia. Amém. Você marido, você mulher. Você primogênito. Cuidado com o seu casamento, com a sua família. Cuidado com o pecado. Com o adultério.
Cuidado com o pecado. Porque o pecado suja e atrai a morte. O seu aguilhão é morte. O pecado fecha o canal da bênção, da graça de Deus sobre todos aqueles que estão debaixo de ti. Se você é marido, a tua condição na relação com Deus, com base na paz e na santidade, faz com que a tua mulher seja abençoada e os teus filhos sejam abençoados e a tua casa, a tua família seja santificada. Você, mulher, tem essa responsabilidade também. Não brinque com o pecado. Pense naqueles que estão debaixo da tua autoridade e do exercício da tua autoridade e do livre-arbítrio. Porque a tua vida não é só. Tu vives com Deus por aqueles que estão debaixo da tua autoridade, da tua gestão. Tua esposa, teus filhos, teus netos, a geração. E há um legado que tu tens que deixar à geração. A vida e a bênção. Se deixares a morte e a maldição, por isso é que nós vemos gerações a serem destruídas, afligidas, por causa da semente maligna que os seus pais semearam em desobediência e em violação às leis, os mandamentos de Deus. Morre para este mundo e faz-se amigo de Deus. Santifique-se, porque colocar-se sobre um jugo desigual, ser amigo de Deus, ser amigo do mundo, das armas do mundo e das suas concupiscências, faz-te inimigo de Deus. Santifica-te, purifica-te dessas coisas, e tu verás como as coisas vão andar no seio da sua família. Haverá saúde, haverá paz, haverá progresso, haverá prosperidade, haverá amizade, haverá amor. Seja como Daniel e os seus companheiros, que quando foram levados à Babilônia, está no capítulo 1 de Daniel, lhes ofereceram os manjares do palácio, e eles recusaram-se a contaminar. E o que é que Deus fez? Fez mãos saudáveis, não é verdade? Sim. E deu-lhes sabedoria, entendimento, acima dos outros pagãos que serviam no palácio do rei. E deu-lhes graça no coração do rei, aos olhos do rei. E foram exaltados e engrandecidos. Você vive num mundo corrupto. Você vive num mundo que jaz no maligno. Você tem que fazer a diferença. É você que tem que transformar Angola. Amém. É você que tem que transformar a família. Amém. É você que tem que influir mudança no teu emprego, na escola onde você vive, através das suas orações. Entenda esta verdade da sua conduta, da sua caminhada e das escolhas que você faz e das decisões que toma com relação ao uso do seu livre-arbítrio. O direito legal de escolher entre a vida e a bênção e a morte e a maldição. A escolha é sua. Deus quer, Deus fez. E Deus está aí. Porque Deus é conosco. Deus é por nós. E Deus é em nós. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Mas também ele disse: vós sois o sal da terra e a luz neste mundo. Deus usa de nós como sal e luz neste mundo. Jesus veio para iluminar o mundo que jazia em trevas. E Jesus deixou-nos como luz e como sal para dar luz a esse mundo. E para transformar e tornar essa terra saborosa aos olhos de Deus. Para que essa terra não seja destruída e ainda haja mais oportunidade das pessoas virem se salvarem. Você é esta pessoa. Amém. Já está em Cristo, já se converteu. Você é esta pessoa. Então, santifique-se. Viva na paz, para que você possa ver Deus operar. Amém. Na sua vida, na sua família, na sociedade, na sua igreja, no seu emprego, aí onde você reside. Você é o testemunho, e deve ser o testemunho de Cristo, o cheiro de Cristo. Deus abençoe você. Amém.
Aleluia. Viva no amor de Deus. Glória a Deus. Não perceba os outros. Perdoa. Procura a paz com as pessoas. Se te tiraram o casaco, deixa levar o casaco. Se te convidaram para andar 100 metros com teu inimigo, anda com ele, mas anda na oração. Bendizendo. Orando por ele. Fazendo o bem se possível. Mas procura construir a paz. Esse é o testemunho de Cristo na sua vida. E que deve despertar na sua vida. Escolha, que este mundo não está bom, não, Senhor. E você não terá conflitos na família. Você irá edificar Angola e a terra onde você vive. Você é esta pessoa. Aleluia. Amém. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. O que é que vamos cantar? Yahweh. Yahweh. Aleluia. Eu vou orar. Nós ainda vamos continuar a live. Mas eu vou orar por aquelas pessoas que vão assistir esta mensagem através da página Palavra Espírito e Vida. Pai, glorifica o teu nome. E o poder de transformação, de restauração da tua palavra seja manifesto na vida desta pessoa, desta família, que esta mensagem ouviram e haja cura e libertação. Sara as feridas da alma e dá-lhes uma alma saudável. Purifica suas vidas. Lava, Senhor, porque a tua palavra é água. Alumia e dá luz, transparência a todo o sistema da vida dela, espírito, alma e corpo, e afasta as trevas e dá uma vida saudável, um espírito robusto e saudável, um corpo saudável e uma alma saudável, no nome de Jesus. Tudo que é semente maligna de bruxaria, de feitiçaria, doenças e enfermidades, a luz expõe, Senhor. Tudo que é seta maligna que esteja a consumir ou a roubar a saúde do corpo dessa pessoa, se alguém está no leito da enfermidade, do hospital ou na clínica ou em casa, onde quer que esteja, esta palavra é enviada agora ao seu corpo, Senhor. E seja destruído e removido toda a doença, toda seta maligna, bruxaria ou feitiçaria seja consumida. Porque a tua palavra é como fogo que queima, como um martelo que esmiuça a penha, queima e esmiuça. Desfaça, Senhor, remova toda a carga maligna, remove e destrua doenças, queima espíritos de enfermidade, espíritos de opressão que estejam a oprimir a alma, o corpo, a vida desta pessoa, no nome de Jesus Cristo. Não há barreira, não há distância para a manifestação do teu poder, que entra nesta casa, na vida desta pessoa, na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Quebra as correntes, despedaça jugos, quebra e corta cordas que prendem. Toda opressão maligna sai no nome de Jesus Cristo. Toda escravidão sai no nome de Jesus. Rompemos com as cadeias e com as correntes e grilhões. Destruímos prisões no nome de Jesus Cristo. E decretamos libertação. Decretamos paz, cura. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus. Quebramos o poder da maldição e de palavras proferidas contra esta pessoa, contra a sua casa, a sua família. Palavras proferidas, juízo de maldição, de pragas, injúrias, calúnias, maledicência, no Jesus Cristo. Eu falo vida e saúde. Eu falo paz, alegria. Eu falo reconciliação no poder do sangue de Jesus, entre marido e mulher, entre pais e filhos, no nome de Jesus. Eu falo a memória do sistema imunológico e as frequências elétricas de cada célula do corpo desta pessoa, que esteja em harmonia e em paz com Cristo.
e funcionem em perfeitas condições, sejam curados e haja cura da cabeça aos pés, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, haja vida, haja saúde, haja santificação, haja prosperidade, graça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.